Ai, mas eu não quero usar medicamento para emagrecimento porque vai me dar efeito rebote depois. Para que essa palhaçada. Hoje eu vou explicar para vocês exatamente o que é esse famoso efeito rebote e como evitá-los. Mas primeiramente, vamos entender o que acontece com o teu corpo no processo de emagrecimento. Meus queridos, entendam que quando vocês iniciam um processo de emagrecimento, o princípio básico é a restrição calórica, ou seja, comer menos. Então, quando você começa a comer menos, você dá menos energia para o seu corpo executar as funções dele. O teu corpo não sabe que você quer emagrecer porque você quer ficar mais bonita, quer se sentir melhor, ele não tá nem aí para isso. Pro teu corpo, a percepção que ele tem é que ele está num ambiente hostil e a cada dia que passa, ele está perdendo peso. Ele começa a entender isso como uma ameaça à preservação da vida dele. Então ele começa a ativar uma série de mecanismos de defesa para segurar essa massa de gordura que ele tem. Uma vez que essa massa de gordura, meus queridos, ela é excelente quando a gente fala em sobrevivência, porque você que está me ouvindo que está cheio de banha, você tem uma geladeira no teu corpo. Você consegue passar longos períodos sem se alimentar, porque o teu corpo consegue usar muita energia. Ele consegue usar a energia que está estocada como gordura aí nessa barriga tua. Mas quando você começa a perder muito desse estoque, ele ativa esses mecanismos de resposta e começa a reduzir o gasto dele diário para poder tentar compensar essa perca que você está tendo, reduzir essa perca ou fazer com que ela volte a ser um acúmulo. Então a gente faz esse processo conhecido como termogênese adaptativa. E esse mecanismo de termogênese adaptativa, somado a outros fatores, como um simples raciocínio de lógica. Se você está perdendo massa, o teu corpo ele precisa recuperar essa massa. O que é a primeira coisa que ele faz? Ele aumenta o teu estímulo de apetite. Então ele te dá mais fome para você procurar mais comida e tentar recuperar essa massa que foi perdida. Então se nós somarmos esse processo de termogênese adaptativa com o aumento do teu apetite, aí tu criou uma bomba atômica, né? Você tem uma redução do teu metabolismo basal, te tornando mais propício ao acúmulo de gordura, e você tem um aumento do apetite. Só que aí que tá o pulo do gato. Quando você está em uso de medicações que fazem a diminuição do teu apetite, como Ozempic, Trulicity, Saxenda, Mounjaro, essas medicações mascaram esses efeitos. Então, à medida que o teu apetite vai aumentando, você vai aumentando a dose da medicação e você não percebe esse aumento progressivo do apetite. Só que quando você suspende a medicação, você tem um apetite muito maior do que você tinha antes, porque você perdeu massa de gordura, o teu corpo aumentou o estímulo dele para fome e fora isso, você tem um metabolismo muito mais lento do que você tinha quando você iniciou o processo, devido à termogênese adaptativa. Então, esse combinado torna o teu corpo extremamente apto para o acúmulo de gordura. Então vejam que o efeito rebote não é essa loucura que todo mundo fala por aí, que todo mundo tem medo. Ele é simplesmente um mecanismo de resposta do teu corpo ao processo de perca de gordura agressiva que aconteceu. Isso vai acontecer com todo mundo que iniciar o processo de emagrecimento, com medicamentos ou não. É que quando você tem essas medicações que mascaram, ele se torna mais expressivo. Mas existem muitas estratégias que você aí da tua casa pode fazer para evitar esses efeitos rebotes no teu processo de emagrecimento. Primeira coisa, não use as medicações sozinhos. Não seja burro ao pensar que você aí da tua casa vai conseguir pegar a medicação, copiar alguma coisa da internet e vai ter algum resultado positivo, né? Saber usar a medicação, ali às vezes as doses, é a coisa mais simples que envolve um tratamento. Então não faça essa cagada. Isso é o segredo para dar errado e eu tenho certeza que você vai ter um monte de prejuízo por isso. Segundo, faça o desmame dessas medicações de maneira gradativa. Não interrompa a medicação de uma vez. Se você tiver algum médico te acompanhando, com certeza ele vai fazer o desmame dessas medicações e vai sentindo como que você se comporta ao processo de retirada. E vai tateando a dose até que você consiga tirar as medicações de maneira muito sutil, sem ter nenhum prejuízo. Terceiro e mais importante,
Tenha novos hábitos de vida que corroboram com o teu processo de emagrecimento, com a tua vida de hoje. Por exemplo, prática de exercício físico constante, alimentação saudável. Esse é o passo mais importante para você ter uma mudança e para você evitar o teu processo de rebote. Porque o que acontece? As pessoas continuam fazendo um monte de cagada quando estão em uso de medicação. Então, quando você suspende essa medicação, ela continua com os mesmos hábitos que a fizeram chegar ali 150, 200 quilos. Quando tu tira a medicação que está suprimindo o apetite, obviamente, resultado, cagada. Vai ficar gordo de novo, vai ganhar aí tudo o que perdeu no processo de emagrecimento e mais, devido a esses fatores que eu te expliquei que justificam o rebote. Então, você ter um novo hábito de vida que corrobore com o processo que você fez, né, que seja ali condizente com essa nova realidade que você se encontra, vai fazer com que você não tenha esse processo de reganho de peso. A maioria das pessoas que tem o reganho de peso é por esse fator que eu estou te falando. Elas continuam com hábitos merdas, fazendo uma vida merda e o resultado é um resultado merda. Vai ganhar o peso tudo de novo. E o quarto e último, manter uma alta ingesta de água. Esse daí não é novidade, já falei aqui no canal diversas vezes e todo mundo sabe o porquê. Aumenta o enchimento gástrico, faz controle de parte cerebral, entre vários benefícios ali. Então manter uma alta ingesta de água vai fazer com que você também evite o teu efeito rebote. Então é isso daí, meus queridos. Grande abraço!